Mula dura de boca. Por quê? Por que você tá com uma mula dura de boca? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem muita gente que não sabe, mas a diferença da doma do muar pro equino, ela tem muita diferença. E a primeira coisa é quando as pessoas não sabem disso e põem coisas que servem pro equino na mula. E é por isso que ela fica dura de boca. Essa é a primeira coisa. Usar a mesma doma. Porque tem algumas coisas que não dá certo. Por exemplo, eu vou pontuar algumas coisas aqui. A guia. Trabalhar na guia. Ah, Marcos, você não trabalha na guia? Trabalho? Claro que trabalho. Só que analisa uma coisa comigo. Tem gente, eu mesmo fui criado fazendo assim. Não é o que eu faço mais hoje. Mas a gente amarrava com uma corda bem grande, amarrava e tocava. O cavalo saía correndo, chegava no final da corda, tomava aquele pialo. O burro, 2 pialos, um burro, uma mula, 2 pialos que tomar, já não vai mais. Você pode tocar o que for, já não quer, não vai avançar nessa corda mais. Outra coisa, muita gente dá muito soco, puxa, na guia, dando soco no burro. Muita gente não sabendo disso, erra na iniciação do muar, achando que é igual ao do equino. Não é. A mentalidade é diferente. A resistência é diferente. Ele não vai aceitando com a mesma facilidade. E daí tem alguns erros. O primeiro erro que as pessoas fazem é o quê? É esse da guia, de dar tranco na guia. Sendo tanto amarrado em um palanque, como tanto dar tranco mesmo, na mão. Então, esse é o primeiro erro que acontece. Só que não para por aí. Porque tem muita coisa por causa da psicologia, por causa a percepção de cada um é diferente. Rapaz, a minha percepção de vida é diferente. Por exemplo, eu fui criado em fazenda. Mexer, tá no gado, levantar de madrugada e tirar leite, isso pra mim foi normal. Eu já tive parente meu, primo, que só ia ver gado quando passeava nas férias. Ia passear em casa, só aí que via gado, porque foi criado na cidade. Então a percepção de uma pessoa que é criada na cidade, uma pessoa que é criada no campo, é totalmente diferente. Isso pra gente já é assim, pros animais é a mesma coisa. É totalmente diferente a percepção de cada um. E do muar, o instinto de sobrevivência do muar, ele é muito mais aflorado do que do equino. Ele tem menos carreira. É regra, na verdade, mas existem suas exceções. Mas a regra é o seguinte, não é o mesmo padrão de doma pro equino, pro muar. É por usar o mesmo padrão de doma do equino no muar que algumas mulas ficam dura de boca. Então eu já te falei de uma coisa, sobre dar um tranco na guia. Outra coisa que eu vou pontuar aqui, tem muita gente que tem o costume de fazer isso. Fazer o quê? Um cabo grande, fazer o trabalho de desenganjamento da garupa. Não, amigo, não é em todos que dá certo. Por exemplo, quando ele passa assim, ó, e passa, roda praticamente o cabo em volta do burro, da mula, e você puxa para ensinar ele a desenganjar a garupa. No equino, rapaz, isso dá muito certo. Isso é muito bom. Apesar que eu tenho algumas formas aqui que eu tenho resultado mais rápido ainda. Mas no muar, mais de 50% não vai dar bom. É diferente a psicologia, a resistência dele. O instinto de preservação é totalmente diferente. Ele leva um tempo a mais, ele resiste um pouco a mais. Então, às vezes, mas eu fiz isso daqui, nenhuma deu tão certo, Marco. Ótimo, parabéns. Mas isso não é regra, isso daí é exceção. A regra, na maioria dos animais, não vai dar certo. Ah, claro, né? O fácil qualquer um faz. Agora, o difícil, amigo, é isso daí que não é para qualquer um. Se você não tiver as técnicas certas e além da técnica, se você não colocar a estratégia correta em prática, esquece. Aí é onde que tem animal bardoso, é animal que faz o que quer. Até falar, mas aquilo ali é bardoso, o animal não presta. Não, o seu modo de ensinar não presta. O modo de quem ensinou não presta. Não é porque é o animal que não presta. E é por causa disso que daí tem muita gente que acha que o problema está no animal. Esse animal não presta, esse animal não é isso. Não, simplesmente porque não sabe a técnica correta. Terceiro ponto. Isso daqui é algo que eu já fiz muito. Amarrar na lateral. Só que isso é outra coisa que é errado. Isso não deixa a sua mula leve de boca. Ah, Marco, mas eu fiz uns aqui deu certo. Na maioria não dá. E você sabe por que isso não dá certo? É pelo seguinte. Por exemplo, as pessoas costumam falar de que, por exemplo, uma mula ela é dura de boca quando? Quando ele quer que ele saia com a frente. Ela vira para a direita, ela cruza uma mão na frente da outra, vem com facilidade. Então, para a direita ele tá leve. Só que quando vai virar para a esquerda, o animal não tem essa facilidade de passar a mão na frente da outra e ele passa
os pés. Aí vira com a garupa. Ah, não, isso daqui é duro de boca. Só que é aí que tá. Os animais, eles são destro ou canhoto, como a gente. Então vamos falar aqui do animal que é canhoto, porque na regra a maioria é canhoto. Então eu amarro ele pro lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai passar a mão esquerda na frente da mão direita, porque ele tem a facilidade. Então ele vai vir fácil pro lado direito com as mãos, com a frente. Só que quando eu amarrar ele pro lado esquerdo, ele não tem a mesma facilidade de passar a mão direita na frente da mão esquerda. Então o que ele vai fazer? Ele vai passar o pé esquerdo na frente do pé direito, porque ele é canhoto, e ele vai rodar com a garupa. Quem já viu isso acontecer? De amarrar o animal pro lado esquerdo, ele rodar com a garupa, as mãos praticamente ficam paradas. E daí a gente não sabe o porquê que o animal ele não vem com a frente. Ele não tem a mesma facilidade, claro. Ninguém aqui tem a mesma facilidade com os dois lados. O animal também não. E detalhe, viu? Nós, a partir do momento que a gente entende uma coisa, a gente consegue aprender. A gente consegue aprender sozinho, aprender com o outro. Claro, né? Tem gente que aprende sozinho. Só que o sozinho, ele é muito mais demorado. E o tempo, amigo, é algo valioso. A gente só tem 24 horas por dia. Você não consegue aumentar nem um segundo a mais no seu dia. O tempo, ele é muito valioso. Cara, que tem gente aqui, não digo todo mundo, mas tem gente aqui que nem se viver 200 anos aprende. Se não aprender com ninguém. Entendeu? Se não aprender com ninguém, bem entendido. Se tiver que se virar sozinho. Tem gente aqui que vai viver 200 anos e não vai conseguir aprender. Porque o que tenho em mãos é algo que realmente foi buscado muito conhecimento, com muita gente. Então, amigo, esse tipo de coisa, esse tipo de conhecimento, isso muda o seu resultado. Muda totalmente. Quando você aprende as coisas certas, a técnica correta. Qual o momento usar? O pra quê e o porquê. Porque tem muita gente que faz as coisas sem saber o pra que serve. Ou o porquê que tá fazendo. Ah, aí não tem um resultado. Ué, por que não tem? Ué, você nem sabe o que tá fazendo. Se você não sabe, ainda mais um animal. Ah, Marco, mas eu amarro ele, que é pra ele poder virar. Rapaz, esse negócio de amarrar animal na lateral, sabe o que faz? Só larga o animal com o pescoço mais mole. Exato. Aí você vai pegar na boca, vai puxar a rédea aqui, ó. Seu animal só vai fazer isso aqui, ó. Dobrar o pescoço e vai continuar direto. Inclusive, é exatamente isso que acontece com o animal que desponta. O que o animal que desponta, o que ele faz? Ele só vira o pescoço aqui, ó. E continua direto. Então, tem gente que não sabe o porquê, mas faz. Não sabe o pra que serve. E todas as técnicas que eu ensino, eu te falo o porquê e o pra quê. Então, gente, o saber o pra quê e o porquê, o como fazer, isso muda o seu resultado.